Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco na véspera do último jogo do Campeonato Brasileiro. Vale a permanência ou não do Vasco na Série A? Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal, quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Para você que gosta das dicas, eu dei o bilhete ontem, viu? A gente acertou 3, tem um outro aí. Eu não vou ficar botando um monte de bilhete não, que acaba fazendo confusão. Então tem o bilhete no vídeo de ontem, quem quiser pegar, depois que acabar o vídeo aqui, você vai lá no vídeo de ontem que vai estar a dica para a rodada, para hoje, para os jogos de hoje. E aí eu vou destacar esse aqui, ó, tá lá no bilhete. O Luton pega o Arsenal no campeonato inglês, a Premier League, tá pagando 15 na vitória do time da casa, 6,93 no empate, 1,24 do favorito Arsenal, que lidera mais uma vez o campeonato inglês. É um jogo para gols, viu? É um jogo para mais de um gol, é um jogo para vitória do Arsenal. Então tá aí um destaque do canal Vascaíno do Cerrado para minha parceira 1xBet. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro lá, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Cara, eu vou começar esse vídeo falando de uma polêmica. Você vai lembrar da história lá do humorista Di Lopes, que é santista, que ofereceu 50 mil para quem fizesse o gol da vitória do América em cima do Bahia. Enfim, aí depois rolou um print do jogador que fez os 2 gols da vitória do América, o Renato, até o nome dele é Renato Marques, né? Falando que queria saber do Pix, né? Cobrando o Di Lopes numa live, cadê o Pix? E aí depois esse Di Lopes foi para uma live dizer que salvou o Santos, que ele é do caralho, que ele já fez o Pix, já botou 50 mil na conta do cara. Pois bem, hoje o jogador se pronunciou no seu Instagram, fez uma publicação, eu não vou ler porque é uma mensagem grande, mas ele fala da brincadeira, né, da história que inventaram do Pix e que o comprovante que está circulando nas redes sociais de um Pix enviado para ele de 50 mil é falso. Ele disse que não recebeu nenhum centavo e que não receberia nenhum centavo para exercer ali a sua profissão, né? Então ele no final encerra até dizendo que não vai se prejudicar por causa dos outros. Então ele disse que não recebeu dinheiro algum. Aí fica aí a palavra do jogador contra do humorista que diz que fez e tá prometendo dinheiro também para o time do Atlético Mineiro fazer gol no Bahia e para o time do Bragantino fazer gol no Vasco. Então tá aí a história do Pix do humorista aí que acabou, né, pegando até uma fama aí no Brasil, porque não era tão conhecido assim, passou a ser. Bom, eu falei do Campeonato Carioca que começa em janeiro, já tem data marcada para o primeiro jogo do Vasco, é Vasco e Boa Vista no dia 17/1, e o primeiro clássico também já está marcado, é em fevereiro, dia 3 de fevereiro, tem Vasco e Urubu. Agora vamos ver também o desenrolar da Copa do Brasil. O Vasco foi eliminado para o ABC na Copa do Brasil na segunda fase, vai estar no pote A, né? E os prováveis adversários do Vasco serão aí eu vou falar o nome de todos aqui: Asa de Arapiraca, Alagoas, o Real Noroeste Espírito Santo, União Rondonópolis Mato Grosso, Motoclube Maranhão, Maringá Paraná, Souza da Paraíba, Fluminense do Piauí, Águia de Marabá do Pará, Cianorte no Paraná e o Marcílio Dias de Santa Catarina. Um desses adversários aí, um desses times vai ser adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. Aquele jogo que você vai jogar na casa do adversário e o time que vai visitar tem a vantagem do empate, o outro tem que vencer para poder se classificar, enfim, é isso. Então vamos aguardar agora só para ver quem é que o Vasco vai pegar desses, qual é o time que você queria, porque às vezes é um cara que mora em Alagoas que quer que o Vasco pegue o Asa, às vezes o cara que mora no Maranhão quer que seja o Motoclube, o outro que mora no Piauí quer que seja o Fluminense, e assim vai. Então o torcedor do Vasco quer ver o Vasco
jogar em seu estádio, e a Copa do Brasil é uma oportunidade para que isso aconteça, principalmente nas primeiras fases, primeira, segunda, terceira, os times grandes acabam visitando os estados aí, pegando os times de outras divisões. Bom, vamos de informação, uma que saiu do Atenção Vascaínos. O Vasco pretende pagar a multa, parece que a multa é de R$1 milhão, para o Bragantino, né? Porque tem uma cláusula contratual que o Praxedes é jogador do Bragantino, está emprestado ao Vasco com opção de compra. Para ele jogar, o Vasco tem que pagar uma multa de cerca de R$1 milhão. E segundo o Atenção Vascaínos, o Vasco quer pagar essa multa para ter o jogador dentro de campo. Aí já rola um monte de teorias da conspiração, né? Porque eu acho um absurdo você pagar R$1 milhão para você fazer o Praxedes ser titular no jogo contra o Bragantino. Mais absurdo é você pagar R$1 milhão para ele ficar no banco de reserva, porque diz que o próprio Ramon Dias disse que é um jogador importante para estar com o time na quarta-feira, né? Se ele tivesse voando, se ele tivesse ali titular absoluto, eu até não contestaria, falava, realmente vale a pena, porque você está falando de um time que está brigando para permanecer na primeira divisão, e os valores para o time que fica na primeira divisão são imensuráveis, comparando a Série B. Então vale. Agora ele oscilou, ele não está bem, ele é banco de reserva. Aí tem gente falando que isso é um migué para o Vasco ir lá pagar uma multa de R$1 milhão, para o Bragantino esmurecer, não ir também com aquele ímpeto todo, enfim, aí surge tudo que é tipo de debate, e eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que vale a pena pagar R$1 milhão para o Praxedes ir para campo, ou para ficar no banco, ou para ser titular amanhã contra o Bragantino? Deixa seu comentário, deixa sua mensagem aí. Bom, rolou uma polêmica. O basquete do Vasco está sendo gerido por uma empresa chamada a R10 Core, que eu acho que pertence até ao Ronaldinho, se eu não me engano é isso. Essa R10 Core fez uma publicação aonde ela colocava os times que caíram para a segunda divisão, né, os escudos dos times, por exemplo, 7 times caíram para a segunda divisão, Goiás, times que caíram 7 vezes para a segunda divisão, que caíram de divisão, Goiás, América e Curitiba. Times que caíram 6 vezes, Vitória e Sport. Times que caíram 5, Santa Cruz e Avaí. Times que caíram 4 vezes, Criciúma, Fortaleza, Vasco e Bahia. Tudo bem, se fosse só essa publicação, com uma constatação de times que caíram, o problema foi a frase que a empresa que gere o basquete do Vasco colocou ao publicar essa mensagem, ou essas informações. Eles escreveram, abre aspas, viciados em cair. Viciados em cair foi a frase que eles colocaram, zoando o futebol do Vasco. Você vê aí a empresa que o Salgado trouxe para gerir o basquete. E o basquete que tá bem, viu? Tá bem no NBB, mas isso não se faz, né? Isso não se faz. E aí os caras que fizeram, depois da repercussão, tiraram viciados em cair e colocaram que times grandes também caem. Mudaram a frase aí para tentar consertar a pataquada que eles fizeram, tá aí. Então uma polêmica envolvendo essa gestora do basquete do Vasco, que não tem nada a ver com o futebol do Vasco, é do clube associativo. O futebol pertence aos americanos. E falando em americanos, uma outra informação aí, agora do Atenção Vascaínos, dada pelo Emerson Rocha, vai rolar uma reunião na Europa, para ser mais preciso, em Berlim, na Alemanha, em janeiro de 2024, aquela reunião dos executivos dos clubes da 777, com todos os executivos, e os diretores da empresa americana, dona do Vasco, querem a permanência do Paulo Brax para 2024. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que o Edmundo tá se estribuchando no canal dele, falando um monte porque não contrataram o Felipe, falando um monte porque não estão ouvindo o Pedrinho. Não, o Pedrinho queria indicar o Rodrigo Caetano, o Pedrinho queria indicar um jogador Scarpa para jogar no Vasco, eles disseram não, o Pedrinho queria não sei o quê, e aí o Edmundo tá sendo ali a tia fofoqueira lá no canal dele com relação a esse estranhamento entre o Pedrinho e a 777. Vamos ver como é que vai ser esse relacionamento aí a partir de janeiro, porque parece que o Pedrinho só vai assumir o Vasco
a partir do dia 22 de janeiro, a Campeonato Carioca já rolando, pré-temporada, para mostrar que as pessoas que entraram no associativo não mandam em absolutamente nada no futebol. Será mesmo que essa empresa pertence só aos americanos? Ou tem gente ligado ao Vasco que também é dono dessa empresa aí por debaixo dos panos? Era bom saber, era o que tem no contrato e quem são os donos dela lá em Delaware. Por que o Edmundo, ao invés de estar tagalerando e falando bobagem, por que ele não vai levantar junto com o Pedrinho tudo que tem no contrato e expor para os sócios e o que tem lá em Delaware, quem são os verdadeiros donos lá no paraíso fiscal, quem são os donos do Vasco? Assim ele vai mostrar realmente que ele está mais preocupado com o Vasco e não em ganhar dinheiro com o Vasco, como ele mesmo falou em uma live que só ia trabalhar em clube se fosse para ganhar dinheiro. Então tá aí, o Paulo Brax deve ficar para 2024. Eles estão um pouco se ferrando se o torcedor do Vasco está satisfeito ou não. O que importa para eles é isso aqui, ó, dinheiro no bolso. Imprensa peruana diz que o Sporting Cristal, que é o atacante Rossi, o time é dirigido pelo técnico Anderson Moreira, aquele que estava no Botafogo, né? O Rossi tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro de 2023. E aí, você acha que o Rossi fica para jogar uma Série B ou Série A? Cabe no time ou não? É melhor agora ir atrás de jogadores melhores? Então tá aí o interesse do Sporting Cristal. O Rossi, que tem uma identificação com o Vasco, chegou até bem, até a gente conseguiu uma sequência de vitórias com assistências e gols do Rossi, mas depois deu uma caída, uma oscilada e voltou ao normal, do padrão Rossi de ser, né? Bom, o técnico do Volta Redonda, o Felipe, né, o pupilo do Edmundo, que o Edmundo queria ele empregado no Vasco, ele é técnico do Volta Redonda, ele pediu para o Vasco liberar o lateral Riquelme, para o Riquelme jogar o Campeonato Carioca. O Vasco liberou o lateral para ser emprestado para o Volta Redonda, porém o jogador e o seu staff não quis fazer negócio, não quis ir jogar o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. Lembrar que o Riquelme teve uma lesão muito séria no joelho, ligamentar, acho que rompeu os ligamentos, tudo, ainda cometeram uma irresponsabilidade de manter o cara dentro de campo ainda alguns minutos jogando, porque o Vasco não tinha como substituir, com o joelho com os ligamentos rompidos, que eu acho que agravou a situação. Ele ficou um ano se recuperando, tá mais de um ano sem jogar futebol, já tá de volta treinando, só que ainda não teve oportunidade. O técnico Ramon Dias não agrada, não teve oportunidade mesmo, nem ele, nem o Jefferson, que veio lá do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, e o Riquelme, que pertence ao empresário Carlos Leite, grande Carlos Leite. Não me admira o Carlos Leite também ter uma parte nessas ações aí da SAF em Delaware. Tá aqui, ó, o encantador de Nutella. Esse aqui encantou muito torcedor do Vasco, viu? Muito torcedor trouxa caiu nas lábias do Carlos Osório, grande político de carreira aí, que disse que o Vasco ia montar um time vencedor de tudo, que o Jorge Salgado era foda, que tinha ali uma ligação para qualquer time da Europa, que era um cara de finança. Depois derrubaram o Vasco, ferraram com o Vasco. Aí veio com um papo que a 777 ia fazer do Vasco um time campeão, e os trouxas só acreditando. É assim que as coisas acontecem no Vasco, infelizmente. Desejar para você um dia abençoado, curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Nutella fica puto quando você joga a verdade na cara dele.